Nessa aula nós vamos ver os adjetivos em inglês, né? Adjectives. Os adjetivos, eles têm um papel muito determinante no idioma, porque eles são extremamente necessários para as qualificações. O adjetivo ele é uma qualidade. Então, a maneira de se comunicar ela vai ser muito necessária, vai ser muito necessário o uso do adjetivo para que isso possa acontecer. Então, nos países de língua inglesa, o adjetivo ele vem sempre antes do substantivo. Se você não está bem atualizado com as classes de palavras, é importante que você dê uma revisada da língua portuguesa, né, com relação a essa questão da classe de palavras, para você até facilitar mais o entendimento do aprendizado de outro idioma. Né? É imprescindível que você domine bem o idioma que você fala, o seu idioma natal, o seu idioma materno, para que você possa aprender um idioma novo. Porque as relações são muito íntimas entre os idiomas, né? Porque nós todos temos uma proto-linguagem, uma linguagem original. Então, se vêm todas do mesmo idioma, a gente vai ter semelhanças entre eles, não é isso? Então, facilita muito o aprendizado. Então, os adjetivos, eles têm vários aí exemplos, né? Como você está vendo, né? Curly, gigantic, lucky, towering, enthusiastic, handsome, creep, cold, hot, funny, uma quantidade fora do comum. E eles são utilizados não só de maneira positiva, mas também de maneira negativa, dependendo do que você quer expressar, não é isso? Existem alguns adjetivos como anxious e ambitious, né? Able, bossy, que são adjetivos que têm mais a ver com caráter, né? Como você está vendo aí. E a gente tem os comparatives e superlatives, ou seja, você vai ter um adjetivo original, como você está vendo aqui, por exemplo, big, e você vai ter o superlativo dele, bigger. E você percebe que no momento em que a gente transforma o adjetivo original num adjetivo comparativo, você percebe que ele dobra de letra no final. Então aqui, ó, antes era big, aí bigger, agora temos double G. Então é importante que você atente para essas questões. Não é? Então fat também vai ser fatter. E quando for superlativo, the biggest ou the fattest. Fattest. Então a mesma coisa serve para todos os outros. Você está vendo aqui, ó, hot, cold, wet, heavy, warm and hungry. É interessante que você tente pronunciar isso aqui junto com o vídeo, pare, repita, né, para você testar. Então, hot seria hotter, the hottest, ou seja, o mais quente. Então, esse aqui é quente, muito quente, ou mais quente. Então, frio, muito frio, o mais frio e assim sucessivamente. Tá? Então, você percebe que com isso você consegue ampliar o seu vocabulário de forma significativa. A ordem dos adjetivos em inglês. Os adjetivos, eles têm uma ordem para serem utilizados. Tem que considerar também que adjetivo, ele também pode ser relacionado a cores. Muita gente não entende que cor é adjetivo. Então, você está vendo aqui, ó, adjetivos são numerais, podem ser opiniões sobre a pessoa, bonito, feio, aqui ó, beautiful, ugly, awful, expensive, delicious. Size e weight, ou seja, tamanho e peso, big, heavy, small. A idade, né? Old, antique, new. Pode ser também de superfície, de área, ou seja, round, square, oval, long. Também podem ser as cores, como eu já falei. Podem ser também como ser feito alguma coisa, como aquilo é feito, como aquilo lhe parece. How it's made. Então, curved, handmade. Então, handmade seria artesanal, né? Feito à mão. Então, é uma qualidade, né, de algo. A origem podem ser, então, um adjetivo gentílico, ou seja, um adjetivo de origem, de onde a pessoa vem. Então, Italian, French, Irish, English, Japanese, Brazilian. Também pode ser pelo material, né? Então, wooden, glass, plastic, silk. E pode ser também um adjetivo substantivo, que seja tables, mirror, bags, dress, food, boxes. Você percebe aqui que o adjetivo ele sempre vai preceder o substantivo. Então, você vai acabar tendo uma locução adjetiva, dependendo das circunstâncias que você vai utilizar o idioma. Você tem alguns exemplos aí, né, com as suas respectivas traduções. Até o momento, eu não enfatizei essa questão e eu gostaria de enfatizar. A questão do adjetivo ser das aulas da gente em inglês, eu não gostaria de estar traduzindo, eu gostaria muito que vocês tivessem um entendimento.
Essa aula de adjetivo é para vocês realmente compreenderem como se usa o adjetivo, os tipos que existem. O uso dele dentro das frases e outros exemplos a gente vai ver mais para frente nesse vídeo e a gente vai voltar em outros para ter uma interação melhor com todas as classes de palavras. Então, em primeira instância, a gente vai aprendendo as classes, vai conhecendo, vai ampliando o vocabulário e, posteriormente, a gente vai usar esse vocabulário que a gente conseguiu, que a gente ajuntou para fazer para a questão da fala. Então, em primeira instância, a gente precisa realmente ter vocabulário. É muito difícil você tentar falar algo se você não conhece as palavras, né? Então, a gente tem que primeiro trabalhar essa questão. E aí, posteriormente, a gente vai trabalhar a parte do speaking, ou seja, a parte da fala propriamente dita. Então, interesting, big, wet, rich, close, strong, hot, fat, clean, boring, small, dry, poor, far, wake, cold, thin e dirt. Então, são muito comuns. É interessante que você consiga memorizar todos esses. Outros adjetivos aqui, ó. Por exemplo, hungry. Hungry não é fome, hungry é com fome. Tired é cansado. Então, você percebe aí que, às vezes, dependendo, você vai ter uma locução adjetiva. Então, você vai ver aqui, ó, hungry é com fome, mas starving é com muita fome. Tired é cansado, mas exhausted é exausto. Cold é frio, freezing é muito frio. E assim sucessivamente, né? Clean, spotless, funny, hilarious, small, teeny, big, huge, hungry, furious. Então, a gente mais uma vez vê aqui alguns comparativos com os adjetivos, não é? Você pode tanto fazer o est no final, né? Happy est, simple est, buzz est, como também pode colocar more important ou most important. Quando tiver more, é comparativo. Quando tiver most, é superlativo. Também aqui, né, outros exemplos, não é? Tanto de quantidade, cor e qualidade, né? Nice, intelligent, smart, honest, sincere, gentle, kind, excellent. As cores, né? Blue, red, green, yellow, orange, purple, pink, black, white. E as quantidades, né? Quantity. Few, one, two, little, several, many, all, every, each. Como eu disse, esse vídeo ele é um vídeo introdutório para essa questão. A gente vai adentrar em todos esses detalhes posteriormente, tá? E tentem não se atrelar a traduções, realmente entender o contexto. Então aqui não, a gente agora já pode fazer uma associação de adjetivos opostos, opposite adjectives. Então você tem aqui, ó, hot and cold, ill and health, quiet and noise, busy and free, nervous and relaxed, asleep, awake, poor, rich, weak, strong, kind, rude, tall, short, lazy, hardworking, safe, dangerous, beautiful, ugly, slim, fat, stupid, clever, good, bad, happy, sad, first, tame. Outros exemplos aí de adjetivos já que a gente utiliza. Esses adjetivos eles já têm uma certa sofisticação no seu uso. São adjetivos de pessoas que já falam o idioma um pouco melhor, mas é interessante que vocês conheçam, né, as palavras para que vocês se deparem com textos, principalmente que nós vamos nos deparar com textos que vão ter uma certa profundidade para vocês poderem entender melhor o idioma. Também temos os possessivos adjetivos e os pronomes possessivos. Os pronomes pessoais, certamente, imagino eu, você já conhece. I, you, he, she, it, we, you and they. Os possessivos adjetivos são correspondentes a I, my, your, his, her, its, our, your, their. E os pronomes possessivos, possessive pronouns, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Então, um exemplo aqui embaixo. Ó. This car is my car. My é o adjetivo possessivo. This car is mine. Então, perceba. Quando você usa quando você diz que o carro é meu, você usa my. Errado.
Quando você usa o adjetivo, o adjetivo possessivo, você vai dizer, ó, this car is my car. Se você for falar como pronome possessivo, você vai dizer, this car is mine. Então, mine ele vai vir no final da frase, my vai vir no meio. My vai vir antes do substantivo, que é car. Aqui ele vai vir no final da frase. Então, those shoes are your shoes. Então, your é o adjetivo possessivo. Those shoes are yours. Então, você vê de novo, ó, o pronome possessivo está no final. Então, você sabe que essa coluna aqui você é sempre usada na frase, no final dela. Então, usando os adjetivos em inglês, né? Vamos ter uma ideia de como isso funciona. Eu vou falar em português uma parte e outra parte em inglês. Os adjetivos em inglês, eles são invariáveis. Eles não se alteram nem com o gênero ou com o número do substantivo. Certo? Então, this is a hot potato. Those are some hot potatoes. Então, você percebe, ó. Aqui é apenas uma batata. Esta é uma batata quente. Aqui, ó, estas são algumas batatas quentes. O potato foi para o plural. This foi para those, que está no plural. Entretanto, hot não flexionou nem em gênero, nem em número. Então, para reforçar o significado, é interessante que você use very, really, e ainda intensifique. Então, assim, ó, poderia ser those are some very hot potatoes. Tá? Então, aqui, ó, this is a very hot potato. These are some really hot potatoes. Então, você vê que a gente utiliza aqui, ó, um advérbio de intensidade, né? Por isso que eu falei que é muito importante vocês revisarem as classes das palavras. É quase que impossível você aprender inglês sem conhecer a estrutura frasal, sem conhecer as classes das palavras, tá? Por favor, realmente revisem essa questão. Então, alguns exemplos. The beautiful girl ignored me. The fast red car drove away. Então, os adjetivos eles vão ser inseridos após o verbo, para representar um estado, certo? Então, aqui, ó, eles podem ser representados com o estado ou sensação, com o verbo, depois do verbo to be, depois do verbo to seem, depois do verbo to look, do verbo to taste. Então, por exemplo, aqui, ó, Italy is beautiful. I don't think she seems nice at all. You look tired. This meat tastes funny. Você percebe aqui, ó, que a gente utilizando, ó, verbo to be, verbo to seem, verbo to look, verbo to taste, a gente está utilizando ele depois. Exceções. Algumas expressões são fixas. Os adjetivos são inseridos depois do substantivo e são feitos dessa forma. Exemplo. The Princess Royal. Princesa Real. É assim que se fala. Não muda a ordem disso aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. President-elect. Então, presidente eleito. Então, the Princess Royal is visiting Oxford today. The president-elect made a speech last night. He received a court martial the following week. Então, aqui, ó. Corte marcial, court martial. Então, esses três aqui que vocês estão vendo, eles seguem essa ordem que está aqui em negrito. Os adjetivos também, involved, present and concerned. Eles podem ser inseridos antes ou depois dos substantivos. Então, o seu significado muda dependendo de como você posicionou. Então, I want to see the people involved. Aí significa o quê? Ó, quero ver as pessoas envolvidas. Mas se eu escrever It was an involved discussion, aí a discussão foi detalhada e complexa. Então, aqui eu estou falando de pessoas envolvidas. Aqui eu estou falando que a discussão foi detalhada e complexa. Percebe a diferença? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Here is a list of the people present at the meeting. Então, aqui está uma lista, né, das pessoas que presentes na reunião. Entretanto, se você usar the present situation is not sustainable, então a situação atual é insustentável. Então, aqui present está no sentido de atual e present aqui está no sentido de presente. I need to see the man concerned by this accusation. Então, preciso ver o homem acusado.
Então, concerned aqui está no sentido de ver. Aqui, ó, a concerned father came to see me today. Um pai preocupado veio me ver hoje. Então você percebe aí, né, que o uso das palavras, a ordem que ela se coloca, começa a dar significados diferentes. É importante que você atente a isso. Como eu disse, esses primeiros módulos que nós temos são muito introdutórios. Nós posteriormente vamos aprofundarmos nesses conceitos, vamos ter exemplos mais práticos, tá? Essa é a parte realmente introdutória do curso, para você se familiarizar com o idioma, se você não conhece, para você relembrar se você já conhece, tá certo? E eu aguardo vocês até a próxima aula.